No dia 1º de agosto teve início o Censo Demográfico 2022. E de lá para cá, muitos problemas aconteceram, greves aconteceram, novos processos seletivos para contratar novos recenseadores, novos ACS, alguns ACMs foram feitos também. E o censo, que deveria se encerrar no dia 30 de outubro, foi prorrogado até dezembro, podendo ser prorrogado mais uma vez. Muitos problemas vêm acontecendo no Censo Demográfico 2022 e então surge a pergunta: o Censo Demográfico de 2010 foi tão problemático quanto esse? Ou será que naquela época tudo fluiu perfeitamente sem nenhuma dificuldade? Qual será a verdade? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso, sobre a diferença entre o censo de 2022 e de 2010. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que for trazido aqui no canal sobre o IBGE, novos concursos públicos, renda extra e muito mais que está por vir. Então, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha, pois vai me ajudar demais, ok? Então, vamos falar do assunto de hoje, que é a diferença entre o Censo Demográfico 2010 e 2022. Eu poderia fazer aqui uma lista de muita coisa que está errada. Salários atrasados, valores de pagamentos do treinamento que algumas pessoas ainda não receberam, auxílio locomoção para recenseador que não vem sendo pago, a calculadora que é fajuta, o valor do repasse do governo federal para o IBGE, que foi um valor irrisório comparado com o que era realmente necessário, atrasos, descasos, fraudes, é tanta coisa que vem acontecendo no Censo Demográfico 2022 que fica difícil listar o que aconteceu de errado. É mais fácil falar o que vem acontecendo de certo. E olha que não é muita coisa. Então, o censo está atrasado, nós tivemos greves, nós tivemos paralisações, nós tivemos fraudes na demissão de recenseadores, nós tivemos atrasos gigantescos de salários. É muita coisa, transformando o censo demográfico 2022 em uma panela de pressão. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. O que houve de errado no Censo Demográfico 2010? Pesquisa aí rapidamente, dá um Google, pesquisa o que houve de errado no Censo Demográfico 2010 e eu vou responder para você que você vai ter dificuldade de achar. Sabe por quê? Naquela época não havia a internet. Então, podemos dizer que não é o maior, mas um dos grandes vilões do Censo Demográfico 2022 é a internet. E eu já vou falar por quê. Não pula esse vídeo ainda. No censo de 2010, nós tivemos também atrasos. No censo de 2010, nós tivemos pessoas que não receberam a tempo, que atrasaram pagamentos. Em 2010, nós tivemos também pessoas que deixaram os seus cargos, pessoas que foram assediadas, pessoas que foram humilhadas. Tudo que está acontecendo em 2022 aconteceu também em 2010. Absolutamente tudo. Menos uma coisa. Não houve uma união dos recenseadores. Não havia grupos no WhatsApp para trocar informação. Eu não tinha como saber quem eram todos os recenseadores que estavam atuando na minha cidade. Eu não tinha como saber o que estava acontecendo em Pernambuco, Amapá, no Acre. Eu não tinha como saber se as taxas eram diferentes. Se lá no Nordeste estava pagando taxa 2 e aqui em São Paulo estava pagando taxa 7, não tínhamos como saber a diferença. Então, se lá no Nordeste eu recebesse R$ 600 por fazer X entrevistas, eu estava achando que lá em São Paulo também estavam pagando valor X por X entrevistas. E se em São Paulo eu recebesse 1.700 por X entrevista, eu iria achar que lá no Nordeste também estavam pagando X por X. Não havia troca de figurinhas,
não havia trocas de informações, logo não havia uma panela de pressão. Não estou dizendo que a culpa é da internet, estou dizendo que a internet é um dos vilões que trouxe para esse censo uma realidade, uma verdade que nós não conhecíamos. Em 2010, houve sim uma grande diferença em pagamentos de uma região do Brasil para outra, mas nós não sabíamos. Em 2010 houve atraso de pagamentos, mas a mídia não divulgava. Em 2010 houve também demissões em massas, mas a mídia não divulgava e não tinha a internet para que nós trocássemos essas figurinhas. Não havia grupos do WhatsApp nem grupos do Facebook. Ou seja, em 2010 o censo demográfico ficou, digamos, no escuro. O que dificulta o censo? Nós sabemos que cobrir território nacional, cobrir todo um país em um projeto desse porte não é fácil. Eu trabalhei por muitos anos em institutos de pesquisa de mercado, Datafolha, Ipsos, Ibope, atual IPEC, e por algumas vezes tivemos que colocar em campo projetos em nível operacional de urgência. Tipo, tínhamos que começar ontem para acabar amanhã. Tipo isso. E era muito difícil cobrir e cumprir essa demanda. E nós estávamos falando de uma pequena cidade, de uma pequena amostragem e não de uma pesquisa a nível nacional desse porte, dessa grandeza. O censo, por sua natureza, é gigante. E tudo que pode dar errado, vai dar errado. É ilusão dizer que não haveria erros no censo. Seria um sonho, uma utopia dizer que tudo aconteceria na mais perfeita ordem. Seria o correto, certo? Deveria começar, fluir e encerrar dentro dos prazos, do cronograma, do briefing. Nada devia sair dos eixos. Mas é o Brasil. É um país de território continental. Estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas. A chance de dar coisas erradas era gigante. E aí nós tivemos o orçamento abaixo do previsto. Precisávamos de 3 bilhões e recebemos pouco mais de 2 bilhões. Nós precisávamos de pessoas e com o pouco orçamento que recebemos, isso tornou-se inacessível, impossível. Nós temos a internet trazendo pressão para essa panela. Então, se eu estou com o meu pagamento em atraso, agora eu sei que mais de 1.000 pessoas também estão. Automaticamente, eu vou conversar com essas pessoas e nós vamos nos unir, criando ali um sindicato, criando ali uma união, um grupo, e dessa maneira a minha voz não é uma única voz, agora nós somos um grupo, lutando pela mesma causa. E tudo isso foi dificultando o Censo Demográfico 2022. Nós tivemos até agora mais de 21 processos seletivos. Eu não acredito, eu não tenho informação exata, mas eu não acredito que chegamos a esse ponto em 2010. 21 processos seletivos significa que por mais de 20 vezes foram contratadas pessoas e essas pessoas não permaneceram no censo. Perceba o que eu estou dizendo. Mais da metade das pessoas que foram contratadas já saíram. O Censo Demográfico 2022 está trabalhando com metade da força operacional necessária. Como eu disse, eu trabalhei muitos anos em institutos de pesquisas e nós íamos para a rua, nós fazíamos ligações para as pessoas, pesquisas por telefone, nós abordávamos as pessoas em praças públicas. Então eu aprendi que trabalhar com o público é algo difícil. Veja bem, o concurso público do IBGE é aberto para o público em geral, mas não é para todo mundo. É aberto para todo mundo, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue lidar com o público. Não é todo mundo que consegue ouvir um xingamento de um morador e simplesmente partir para a próxima casa. Eu vou contar uma coisa. No meu primeiro dia de pesquisa de mercado, lá em 2008, eu bati na porta de uma senhora, eu bati palmas, ela atendeu e eu fui muito gentil. E eu falei, minha senhora, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa para a área da saúde, posso falar com a senhora por um segundo? E ela disse que queria que a saúde fosse para aquele lugar. Ela bateu a janela na minha cara e eu fiquei sem reação. Era meu primeiro dia em pesquisa,
Era o meu primeiro dia na rua, era a primeira casa que eu batia. Lá no Ipiranga, em São Paulo. Ela então abriu a janela e meu coração pensou, ela vai pedir desculpas, mas não. Ela disse que queria que eu fosse junto com a saúde para aquele lugar. Eu podia ter parado, eu pude ter desanimado, mas eu entendi que aquilo seria o meu trabalho. Então, eu fui para a próxima casa e o resto é história. Trabalhei 10 anos na área e hoje estou no censo demográfico. Ou seja, eu tive força, maturidade para encarar a situação, mas nem todo mundo é assim. Algumas pessoas que são xingadas na rua não conseguem continuar. Trabalhar com o público de porta em porta, tomando sol, tomando chuva, encarando metas, não é para qualquer um. Então, tem muitas pessoas que prestaram concurso, outras foram chamadas pelo processo simplificado, mas nem todas conseguem permanecer, pois trabalhar com o público não é para todo mundo. Outra coisa que vem dificultando muito a questão do censo demográfico 2022 é o atraso. Veja bem, o censo tinha uma previsão de mais de 3 bilhões de reais em orçamento para tudo fluir tranquilamente. Devido à pandemia, devido a uma série de fatores, o governo federal liberou somente 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões de reais para a realização do censo. E o censo foi para a rua. Muito bem. O censo tinha que começar no dia 1º de agosto e encerrar no dia 30 de outubro. O orçamento que foi recebido era para cobrir esse tempo, de agosto até outubro. 3 meses. Mas já nos estendemos para o início de dezembro. Isso significa que o caixa, que o cofre do IBGE vai começar a secar. Os atrasos de pagamentos vão começar a aumentar. Pessoas vão começar a deixar seus cargos. Logo terão que contratar mais pessoas. Essa questão de 21 processos seletivos vai aumentar para 22, 23, 24, 25. O IBGE já está tentando, preste atenção, junto ao governo federal, uma medida provisória que autorize a contratação de professores e servidores públicos para atuar no Censo Demográfico 2022. Por que uma medida provisória? Porque, de acordo com a lei nacional, quem já é concursado não pode atuar em outra área pública. Então, já estão visando, já estão procurando uma outra maneira de cumprir esse prazo e entregar o resultado do censo com mais agilidade, para tentar diminuir o atraso e não estender além de 2022. Ou seja, quanto mais atraso teremos. Atraso gera atraso. O atraso na coleta gera atraso de pagamento. O atraso de pagamento gera pessoas saindo. Pessoas saindo gera novas contratações. Novas contratações geram custos. E isso gera novos atrasos de pagamento, novos atrasos na coleta. E isso vira uma bola de neve. E o Censo Demográfico 2022 é o maior fracasso da história. Ou seja, nós estamos testemunhando o futuro do censo demográfico. Porque se hoje, 2022, estamos com toda essa dificuldade, imagina como será em 2030. Não pense que troca de governos ou verba vai auxiliar. Porque com o crescimento e avanço da internet, da tecnologia da informação, da facilidade de nós trocarmos dados, figurinhas, informação e conhecimento, é mais fácil a população se unir, se aproximar. E dessa maneira, em 2030, ou o censo tem uma taxa única, prazos encurtados para pagamentos, maior preparação de recenseadores, ACS e ACMs, ou o atraso será ainda maior. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião, se você concorda que a internet ajudou e atrapalhou o censo ao mesmo tempo. Me dá a sua opinião, me diz o que você acha, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus colegas, em grupos do WhatsApp e em grupos do Facebook. Você estará ajudando a divulgar essa informação e estará me ajudando a divulgar esse conteúdo. No mais, eu fico por aqui. Até lá, fui!